Olá, advogado, tudo bem? Você já está acostumado a lidar com parcelamentos? Chegou um parcelamento para o teu cliente, mas em algum momento você pode ter se deparado com situações do modelo tradicional que te causavam algum tipo de estranheza. Você pode se deparar com um parcelamento que inclusive poderia ter sido providenciado antes da fiscalização, ter sido confessado corretamente e ainda assim houve uma notificação de débito. Por que isso aconteceu? Essa situação do modelo tradicional vai acontecer no parcelamento do período posterior ao FGTS digital? Como é que isso vai acontecer em termos de suspensão da emissão de uma notificação de débito? Qual o reflexo disso no teu cliente e, por consequência, na concessão, por exemplo, de uma certidão de regularidade de FGTS? Qual é a sequência de fatos que poderiam sair decorrentes do bom entendimento dessas questões do parcelamento do período anterior e do período posterior ao FGTS? É importante que você saiba entender peculiaridades do parcelamento que está para surgir por aí depois com a chegada do FGTS digital. Por quê? Você precisa saber quais seriam os efeitos, como eu já falei, mas também essas questões que envolvem a abrangência do parcelamento e também dessa dinâmica do parcelamento para fazer com que o comportamento dos valores das parcelas termine sofrendo, em alguns casos, pequenas variações, mas em outros casos pode haver um aumento significativo diante de questões que envolvem, por exemplo, débitos com vencimento antecipado. Você já ouviu falar nisso? São questões que você precisa entender, porque se você não entender a respeito disso, você vai poder entender equivocadamente que houve algum erro. Na verdade, algumas coisas precisariam ser sanadas do ponto de vista do teu cliente, dando instrumentos ao contador para fazer a coisa certa, para que aquilo impacte e não venha a causar um tipo de desgaste maior no âmbito de um parcelamento e, por consequência, lá na CRF. Você vai entender também a respeito dessas questões de, vem cá, alguma alteração, se o empregador fez um parcelamento, mas depois promoveu algum tipo de alteração, será que vai ser necessário fazer um novo parcelamento só com aquela diferença? E se a retificação for a menor? E se for de um outro período? E se for de uma notificação de um débito modificativo que já chegou ao final de um curso? Quando é que existirá um aditamento voluntário? Quando existirá um reflexo automático naquele parcelamento? Além disso, quanto ao parcelamento, você precisa saber quando é que o parcelamento será formalizado de uma forma instantânea ou quando ele ficará pendente de que você faça, você não, o contador e o empregador faça o cumprimento de algum tipo de obrigação, seja ela acessória, seja ela principal. Se você não entender isso, de posse de um contrato de parcelamento, o contador pode chegar, doutor, faça uma liminar, porque não saiu a CRF, mas eu estou com um contrato de parcelamento aqui, e você não vai saber que a formalização, em alguns casos, ficará condicionada à existência do cumprimento de alguns requisitos. Você será levado, por desconhecimento, a fazer uma petição de uma forma equivocada. Como eu falei, nessas questões que envolvem débitos com vencimento antecipado, como é que funciona os efeitos dessa antecipação de pagamentos feitos fora do parcelamento, como é que acontece isso? Será que vai ter uma compensação com as próximas parcelas? Será que vai haver uma diminuição total geral do débito? Você precisa entender também condições de contratação do teu cliente em situações de calamidade pública, ou então situações especiais se o teu cliente for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Existem algumas situações que fazem com que o parcelamento tenha algumas sutilezas, um tratamento um pouco mais favorecido em relação à condição original. Além disso,
você precisa saber também a respeito das hipóteses de rescisão do parcelamento e os efeitos daquela rescisão no âmbito da cobrança e na possível imputação de algum tipo de penalização de auto de infração. Isso é muito importante. Achou importante também? Se você tem interesse de aprender um pouco mais a respeito disso, clica aqui nesse link. Você vai ter uma informação muito rica a respeito de um curso feito por mim com todo carinho, para que você esteja muito melhor preparado para esses cenários que estão no período posterior e entenda também muita coisa do que aconteceu no passado para melhor direcionar o teu trabalho como advogado. Seja muito bem-vindo. Enquanto isso, eu sigo contando nuvens.